Fala pessoal, beleza? Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu vou falar sobre o sensor de temperatura DS18B20 da Dallas. É um sensor de temperatura bem legal, bem interessante, você tem vários formatos inclusive, tá? Eu vou trazer aqui no nosso protoboard um formato que você pode espetar no protoboard, brincar à vontade. E você tem aí um formato que ele é mais blindado, né? Que é para serve para você colocar em locais mais úmidos, né? Então, também serve aí para você estar fazendo esse procedimento. Inclusive é o mesmo sensor, só muda o encapsulamento. Primeira coisa que eu queria pedir para vocês é inscrevam-se no canal, isso ajuda demais. A produção do vídeo é sem custo, é uma aula interessante aí para você. Então, se te ajuda, com certeza, tá? Inscreva-se. Isso é algo assim que para a gente significa muito, tá? E ajuda a gente a continuar a fazer as aulas. Então, inscreva-se, dá uma olhada no inferior direito ali no nosso Arduino falando, né? Kicks Tecnologia. Inscreva-se, não deixe de ativar o sininho, mas inscreva-se mesmo. A gente precisa aí também cumprir alguns objetivos aí do canal e assim a gente consegue também seguir fazendo vídeos bem interessantes para vocês. Nesse começo, ele está realmente um pouco mais básico, a gente vai falar de alguns componentes, algumas estruturas, para daí em diante a gente começar a fazer vários projetos aí dentro do canal, tá? Então, a aula de hoje é bem legal, porque a gente vai utilizar aí uma leitura de um protocolo OneWire, que já está tudo certinho na biblioteca com Arduino, então até quem tem menos conhecimento aí de programação pode atuar tranquilamente. Bom, vamos lá primeiro para o nosso esquemático. Então, a primeira coisa, se a gente for pegar o DS18P20 nesse formato, que ele é muito parecido com o formato ali do que você já conhece, do BC548, por exemplo, né? Que ele é um formato que você consegue espetar aqui dentro do nosso protoboard, tá? Então, pode ver aqui que você consegue espetar ele tranquilamente, tá? Eu vou deixar ele aqui um pouquinho mais para baixo para facilitar nossas ligações. Então, legal. A primeira coisa que a gente tem que saber é a identificação dos pinos. Então, olhando de frente ele pelo lado chanfradinho aqui, onde dá para ler a escrita, né, do componente, nós temos o nosso primeiro pino aqui da esquerda, que é o GND. Nós temos um segundo pino aqui, que é o linha de dados. E nós temos o pino 3 aqui, que seria a tensão de alimentação, tá? Então, a tensão de alimentação que vai de 3 a 5 volts. Então vamos fazer as nossas ligações aqui para ser bem tranquilo. Já explico mais alguns detalhes para vocês, tá? Vocês podem ver que eu deixei um resistor aqui e isso eu já explico aqui só para a gente não se perder nesse momento. Então beleza, eu vou ligar o nosso GND aqui no nosso primeiro pino, tá? Vou deixar ele soltinho aqui. Vou dar uma organizada aqui só para não ficar tão feio, né? Mais arredondadinho. Vou mudar ele para uma corzinha preta aqui também, né? Para a gente visualizar um pouco melhor. Beleza. Aí nós vamos pegar os 5 volts aqui positivo. Vou espetar aqui do lado de cá também. Também vou dar uma ajeitadinha na nossa trilha. Beleza. Vou pintar de vermelho aqui para facilitar o entendimento também. Então, beleza. Ligamos o negativo no pino 1, tá? Lembrando lá. O positivo aqui no nosso pino 3. E a linha de dados, por exemplo, eu vou escolher um dos pinos aqui. Eu vou escolher o pino 2. Tá? Então, eu vou escolher o pino 2 aqui. Vou deixar ele numa cor aqui. Deixa eu ver, eu vou pintar de verde, que é a nossa cor que a gente está utilizando no nosso protoboard real, se você for olhar ali, só para vocês deixarem tudo igualzinho. Né? Então, tá aqui, deixando só para, né, não ficar atrapalhando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui depois que a gente tiver ligado a parte de dados, a parte da alimentação, nós vamos conectar também, e isso é necessário, tá? Um resistor entre dados, tá? Entre dados e o VCC. Então eu vou fazer um jumperzinho aqui, ó, do VCC para o resistor. Deixa eu pintar de vermelho aqui também. Beleza, então. Então tá ligado aqui o nosso circuito.
Então, a gente ligou aqui o GND no primeiro, o VCC no pino 3, o dado aqui no pino do meio, e um resistor que vai do dado até o nosso VCC aqui, tá? Então, essa é a nossa primeira parte aqui de hardware. Então, dá um pausa aí se você quiser conferir sua ligação, confere bem certinho. E aí vamos partir para o código, tá? Vocês vão ver com o código aqui também, não é nada para assustar, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu sempre estou utilizando o nosso código base do display para a gente continuar aí a trabalhar com o display como debug. Tá? A gente vai brincar um pouquinho hoje aqui com a serial também, demonstrando algumas informações de temperatura, mas a gente vai aí debugar tudo que for possível dentro do nosso display LED matriz do próprio Arduino. Tá? Então, aqui eu não vou nem me gastar muito tempo, né? Porque essa parte aqui vocês já viram nas aulas anteriores. Quem não assistiu, assista, tá? Então são as bibliotecas que a gente utiliza ali para plotar as escritas no nosso display matriz, né? E aqui que entra as bibliotecas que nós vamos utilizar para o DS18B20. Então tem que ter a biblioteca OnWire e uma biblioteca chamada Dallas Temperature.h. Tá? Então são duas bibliotecas que nós vamos utilizar. Aí a segunda coisa, a gente tem que definir o nosso pino. Então vou colocar um comentário aqui, né? Definimos um pino para leitura sensor. Tá? Então nós escolhemos aqui o pino 2, igual deixei lá descrito. E aí nós fazemos esse link aí com a temperatura, com o nome sensor, né, para a biblioteca do dados. Tá? Então, bem tranquilo, a leitura OnWire vai estar no pino 2 e vamos linkar aqui um carinha chamado sensor na biblioteca aí do Dallas Temperature. Ok, primeira parte ok. Eu vou deixar algumas coisinhas aqui que eu não vou comentar agora no começo, mas só para vocês entenderem, tá? Isso aqui eu vou comentar logo, logo, porque vocês vão entender que N dispositivos, né? Opa, pode ter mais de um, já explico aí para vocês. Então, eu criei um carinha para a gente fazer uma leitura numa função lá embaixo e uma mensagem que vocês estão lendo agora mesmo aí no nosso Arduino, que é Kix Tecnologia, inscreva-se, tá? Inscreva no nosso canal aí. Então, primeira coisa, vamos iniciar o sensor. Vamos iniciar o nosso LED matriz. Até aí tá tudo bem, né? Super tranquilo. A gente já viu como faz para fazer esses apontamentos aí nesse sentido. Nós iniciamos no nosso serial, vamos usar a serial hoje. Indicamos uma mensagem aqui no nosso monitor serial, que é dizendo assim, localizando os dispositivos, né? E aí a gente vai dizer quantos estão encontrados, né? Encontrados, vamos ver aqui, ele faz uma leitura e agora aqui que faz sentido para vocês, tá? N dispositivos igual a busca dos dispositivos que estão na linha. Mas puxa, Juarez, então a gente pode colocar mais dispositivos? Pode, e na mesma linha. Tá? Vamos voltar agora aqui para o nosso esquemático e, por exemplo, como é que nós ligaríamos mais dispositivos? Então ficaria o seguinte aqui, ó. Então, digamos que nós tivéssemos mais um carinha aqui, como é que você ligaria? Mesma coisa, tá? Eu vou até puxar aqui, ó. Não, vamos deixar aqui mesmo essa fiação. Eu só vou puxar aqui para vocês verem. Como é que ficaria a ligação aqui, por exemplo, desse fio aqui para cá, nesse outro sensor? Mesma coisa. Você puxaria com um jumper, né? Como está o jumperzinho daqui, eu puxaria para o pino do meio. Então, vou pintar de verde também, só para facilitar aqui. Verde. Ok. Então, é um fio que você vai ligar diretamente, tá? O pino 2 no pino 2, tá? Diretão. Aí o pino 1 no pino 1, que é o negativo aqui, você liga no negativo lá embaixo também, tá? Opa! Bem tranquilinho mesmo, bem intuitivo assim, ó. E vai ligar em paralelo mesmo, tá? Totalmente em paralelo.
E por último aqui o VCC, que dá para eu pegar daqui, né? Tá interligado aqui. Eu vou ligar direto para cá. Então, nosso VCC aqui, ele tá com fio vermelho, né? E liga aqui direto. Então, pino 1 com pino 1, pino 2 com pino 2, pino 3 com pino 3, não esquecendo aqui do nosso resistor que vai para o VCC, tá? Então, liga assim dessa forma. Quando o Arduino iniciar, ele vai perguntar na linha dizendo quem que está acordado aí, e cada um vai mandar o seu ID, tá? Seu endereço de identificação. Identificando 2, 3, 4, 5, 6 positivos, não sei quantos sensores de temperatura que vocês tiverem, né? Ele vai indicar aqui nesse N dispositivos. Então ele vai dizer assim, ó, identifiquei 4 dispositivos, identifiquei 5 dispositivos. Ou no meu caso aqui, como eu tenho ligado só um, ele vai dizer identifiquei um dispositivo, tá? Então isso nós fechamos o nosso setup. Aí eu criei uma funçãozinha aqui bem tranquilinha, tá? Um for, para que a gente faça as leituras, se tivesse mais dispositivos, para ele fazer a leitura um de cada vez, tá? Então como é que seria, né? Sensor.requestTemperaturas, ele vai fazer a requisição das temperaturas aqui e nós fazemos um for aqui iniciando i, iniciando em 0, com i até n dispositivos, ou seja, eu só tenho um aqui, então você vai executar um mesmo. Se ele tiver 5, então ele somaria, executaria aqui todos os dispositivos um a um. E aqui eu faço uma impressão, né? Então, no sensor 1, depois no sensor 2, depois no sensor 3, sempre no I mais 1 aqui. E ele vai jogar nesse temp-c aqui, que é um float, a requisição de cada um deles. Tá? Então eu fiz até uma brincadeirinha aqui embaixo, tá? Dizendo que a temperatura for maior que 23 graus, eu imprimo um alerta no monitor serial e eu vou mandar a temperatura no nosso display, certo? Qual que é essa função aqui? Vamos lá embaixo na nossa função para mostrar. Então aqui você já conhece. Inicia o display, a velocidade, o tamanho da fonte. A gente vai dizer para mandar a mensagem string de posição. O que é string de posição? É o sensor 1, por exemplo, é o sensor 2, né, que foi reconhecido. Então, no meu caso, vai ter um só, ele vai apontar 1, tracinho, né, setinha, coloquei aqui, o valor de temperatura, graus Celsius, e é isso, tá? E vai ficar circulando. Vamos voltar aqui no nosso if. Então, se for maior que 23 graus, vai mostrar a nossa temperatura. Se não, né, se for menor, que é o meu caso aqui, em Curitiba a gente está com uns 19 graus, mais ou menos nesse momento, nós vamos ter uma mensagem. Que mensagem é essa? Vamos voltar lá em cima. E a mensagem é Kix Tecnologia, inscreva-se. Ok? Vamos lá para o que interessa, que é fazer a demonstração agora aqui no nosso código. Então, vou deixar mostrando nosso monitor serial. Deixa eu jogar um pouco para cima aqui. Deixa eu iniciar o nosso Arduino para mostrar, né? Buscando dispositivos, aqui ó, localizando dispositivos, encontrados um dispositivo e eu deixei ele fazendo a leitura aí a cada tempos, tá? Então, cada tempinho aí ele vai fazendo leitura. Como está executando nossa escrita aqui, né, e eu deixei scroll left, tudo isso demora um pouco, então a cada vez que a mensagem ela for executada, ela vai aparecer a nossa temperatura, tá? Então eu vou aquecer aqui com a mão mesmo, tá? Vamos ver se vai aumentar a nossa temperatura aí até chegar a 23. Opa, já veio um alerta. E se você for perceber no nosso lado inferior direito aí da nossa tela, ele já aparece a escrita da temperatura, certo? Então ele mostra ali, ó, tanto no monitor serial, tá mostrando aqui, deixa eu até ampliar um pouquinho para vocês verem, né? Tanto no monitor serial mostrando um alerta, ele mostra ali, ó, 26.06 e vai mostrar o nosso 26.06 graus Celsius ali no nosso Arduino. Tá joia, pessoal? E se eu deixar de volta aqui para ele ir esfriando, né? Deixa eu até dar uma limpada no nosso monitor aqui serial para vocês verem
ele abaixando a temperatura bem tranquilinho, ele vai printar de novo, ó, já vai para 22 e ok, já baixou, já aparece a nossa mensagem Kix Tecnologia. Então, esse projetinho é bem interessante. Se você for fazer um monitor de temperatura lá numa estufa, num local em que você precisa realmente monitorar a temperatura com precisão legal, são informações legais assim que você precisa, tá? Então, você pode colocar vários sensores, mandar aí para a nuvem, tá? Quando a gente estiver trabalhando nos próximos vídeos aí com o Wi-Fi desse Arduino, né, que nós temos um ESP32, eu vou mostrar para vocês, mandar para um dashboard lá na nuvem as informações de sensor de temperatura, por exemplo. Muito legal, tá? Não deixem de se inscrever no nosso canal, é bem importante, eu vou frisar para vocês, se inscrevam mesmo, ajuda muito. As aulas são gratuitas, a gente vai continuar postando aulas gratuitas, tá? E eu conto com que vocês aí divulguem também o canal para a gente crescer juntos, tá? Se vocês tiverem algum comentário, escrevam ali nos nossos comentários, curtam e façam pedidos de vídeos aí também, se necessário. Tá joia, pessoal? Não deixe de escrever, um abraço e até a próxima.